Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, você fica bem informado a partir de agora. Está começando mais uma edição do Sim Notícias. E você vai ver na edição desta quinta-feira. Violência em Linhares. 2 pessoas foram mortas a tiros numa mesma rua do bairro Nova Esperança. O Ministério Público quer que Eco 101 indenize usuários por atraso em obras da BR-101. Divulgado um novo cronograma de recolhimento de entulhos aqui em Linhares. E mais, queda no repasse de royalties de petróleo para os municípios em 2016 foi o menor dos últimos 5 anos. Mica Fobica, o carnaval fora de época de regência, acontece neste final de semana. Veja ainda a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E no último bloco do nosso Sim Notícias de hoje, eu converso com as relações públicas do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer do Espírito Santo. A entidade ampara pessoas que fazem tratamento contra a doença na capital. E o esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você que sempre está conosco através do canal 20 pela RCA em toda a Grande Vitória, obrigado pela sua audiência. 2 pessoas foram mortas a tiros numa mesma rua do bairro Nova Esperança, em Linhares, na noite da última quarta-feira. Um jovem de 22 anos e uma mulher de 36 foram assassinados no intervalo de 3 horas apenas. Durante a tarde desta quinta-feira, familiares e amigos se reuniram para o velório na casa de Diego Costa Pinheiro, 22 anos, assassinado com um único tiro na rua Pindaíba, no bairro Nova Esperança. O rapaz estava acompanhado da namorada quando foi surpreendido pelo atirador. Para a polícia, a jovem disse que o autor do disparo é o ex-marido dela, que está sendo procurado. O casal estava na calçada da residência quando o suspeito chegou e atirou contra o rapaz. Horas depois deste crime, outro homicídio aconteceu na mesma rua. Uma mulher foi baleada na cabeça e teve o corpo encontrado na rua por volta das 11 horas da noite. Pauliana Silva Souza, de 36 anos, está sendo velada nesta igreja evangélica. Familiares preferiram não gravar a entrevista. Ela foi morta com um único tiro e o corpo foi encontrado por policiais militares que faziam patrulhamento na noite da última quarta-feira aqui no bairro Nova Esperança. Ela deixa 5 filhos, 2 deles menores de 10 anos de idade. Policiais civis estiveram no bairro pela manhã colhendo informações sobre os 2 homicídios, mas ainda não há pistas dos assassinos. Com medo, muitos moradores preferiram não comentar os 2 casos de violência. Pois é, quem tiver alguma informação que leve aos suspeitos desses 2 homicídios, pode ligar para o Disque Denúncia, o 181, não precisa se identificar, ou direto para a Delegacia Regional de Linhares. O telefone é o 3171-4955. O cronograma para o recolhimento de entulhos em Linhares durante os próximos meses está sendo entregue aos moradores de toda a cidade. O dono do imóvel precisa ficar atento ao dia exato em que irá colocar um entulho na porta de casa, pois caso descumpra o cronograma, será multado em R$ 234. A orientação é de que os resíduos sejam depositados somente no dia anterior ao recolhimento programado para o bairro. A ideia é evitar o surgimento de possíveis criadouros de insetos, como o mosquito Aedes aegypti. Para quem precisar de atendimento fora do prazo determinado no cronograma, o morador pode solicitar o agendamento de um container pelo telefone 3373-1375. Linhares perdeu mais de 22 milhões de reais de royalties de petróleo em 2016. Os royalties e as participações especiais sobre a exploração de petróleo e gás natural repassados aos municípios capixabas atingiram no ano passado o menor nível registrado desde 2011. O montante para todo o estado foi de R$ 638 milhões, um número 29,6% menor que o somado em 2015, quando os valores já haviam recuado 30,8%. O levantamento foi feito pela Aecos Consultoria, com base nos dados do Tribunal de Contas do Espírito Santo e da Agência Nacional do Petróleo, ANP, divulgado no Anuário Finanças dos Municípios Capixabas. E os municípios seguem aí com dificuldades financeiras, né? Vamos agora à coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Os veículos de comunicação, seja ele escrito ou em vídeo, precisam ter aí muita cautela na hora de elaborar reportagens e principalmente no momento da divulgação do conteúdo.
porque cada vez mais tem saído condenações contra a imprensa e contra jornalistas em razão da divulgação equivocada de termos nas reportagens. Eu estou dizendo que o uso inadequado da linguagem ele também pode gerar o dano moral. Muitas vezes acabam sendo noticiadas matérias que colocam como réu quem está sendo somente investigado. E aí, tecnicamente, existe uma diferença enorme entre aquela pessoa que está sobre um simples procedimento de investigação e aquele que está efetivamente respondendo por uma ação judicial. E também é muito comum o jornalista acabar transformando, por exemplo, uma decisão em uma sentença. A decisão ela é um ato do juiz que se dá no curso do processo. A sentença é o resultado final dele. Então, dependendo do contexto em que essas palavras são empregadas, uma pessoa pode acabar recebendo um rótulo que não lhe cabe. E daí acabar surgindo, obviamente, o seu direito à indenização. O mesmo também se dá quando a matéria é publicada em tom especulativo ou em tom de fofoca. Aqui na região está acontecendo muito, inclusive com muitas fanpages. O jornalismo tem que ser baseado em fatos e não em impressões ou sensações, porque senão efetivamente vai acabar virando boato. E ao analisar os casos, o juiz aí, eles têm imposto condenações morais independente do jornalista ter agido de má fé ou por puro descuido. O entendimento é que num mundo onde as informações são cada vez mais capilares, com cada vez mais abrangência, é dever do jornalista ser zeloso na produção do seu conteúdo, porque os personagens da notícia vão acabar sendo impactados e muitas vezes julgados por milhares de pessoas. Então, jornalistas, cautela na redação das suas matérias. É claro que a liberdade de imprensa é um direito fundamental das democracias, só que também o são os direitos que compõem a personalidade, que são a honra, imagem e privacidade. Essa é a dica de hoje. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, pela sua participação, pelas dicas de toda semana. Até quinta-feira que vem. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira com muitas nuvens e queda nas temperaturas. Em Linhares, mínima prevista de 14 e máxima de 27 graus. Colatina com mínima de 13, máxima de 25. São Mateus, variação entre 17 e 26 graus. Em Vitória, mínima de 15 e máxima de 23 graus. E a seguir você vai ver, Ministério Público quer que Eco 101 indenize usuários por atraso em obras na BR-101 aqui no Espírito Santo. É um instante só. O Ministério Público Federal no Espírito Santo entrou com uma ação na Justiça para que a Eco 101, a concessionária que administra a BR-101 no estado, seja obrigada a indenizar os usuários da rodovia a título de dano moral coletivo. O valor da indenização pedida pelo MP é de R$10 milhões pela não execução de várias obras previstas no contrato de concessão da rodovia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, também está sendo processada, já que, segundo o Ministério Público, ela não vem usando o seu poder, segundo a denúncia, para fazer valer as obrigações contratuais da concessionária, tampouco realizando as devidas revisões de modo a impactar negativamente na tarifa básica cobrada. Com isso, a empresa não se vê forçada a cumprir suas obrigações, diz a denúncia. Recentemente, a Eco 101 chegou a comunicar que não iria realizar as obras de duplicação previstas no acordo de concessão, mas a ANTT garantiu que as obras serão sim realizadas. Neste final de semana acontece em Regência Litoral de Linhares o tradicional carnaval fora de época Mica Fubica. Ao som de muito frevo e marchinhas de carnaval, os foliões devem se divertir atrás da lendária Fubica de Dalceni Porto e companhia. Não tem crise, Mica Fubica está aí sexta, sábado e domingo em Regência, é só vir e se divertir. Uma festa tradicional, como você disse, já acontece há 8 anos. Como é que está aí a programação? Como é que vai ser? Programação Fubica de 8 à meia-noite, 1h, certo? Começa mais cedo, termina mais cedo, porque as crianças, os idosos, os bêbados, né? os animadinhos vão todos. E a gente sempre começa mais cedo, termina mais cedo. Dalceni, é uma festa que acontece todos os anos, como eu disse, mantida a tradição neste ano. Agora não atrai só gente aqui de Linhares, região, vem gente de longe até. Não, vem gente de todo o estado, da Grande Vitória, principalmente, Vila Velha, certo? Toda a Grande Vitória, e vem gente de Minas, vem gente de São Paulo, tem gente que já aproveita o fim das férias e coloca na agenda lá para vir curtir
curtir o Mica Fubica, por isso que não pode faltar, não pode deixar de fazer. Mas o Mica Fubica acontece em meados do ano, exatamente matando saudade lá do carnaval. Deixa um pouquinho de saudade quando termina, né? Isso, devido a ficar um ano sem Fubica, então começou todo mundo a dizer que devia fazer um encontro no meio do ano, que sentiu essa vontade de fazer uma fubicada no meio do ano. Então foi os comerciantes, os turistas, os moradores de Regência se reuniram e junto comigo também apoiando a ideia, né? A gente abarcou essa ideia de fazer uma festa e virou essa tradição, tradição de Regência. Já. E como é que está o repertório? Como é que você preparou aí? Repertório com frevos, marchinhas de carnaval e canções próprias que não pode faltar, né? Atrás dessa Fubica você não vai que já morreu, roda com a Fubica, a gente roda e por aí vai. Então só reforçando o convite para a galera de casa aí. Sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13, em Regência, eu te espero lá. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 442 a saca. Arábica 7, R$ 423. Conilon tipo 7, caiu um pouquinho. Está valendo agora R$ 404 a saca. Fique por dentro dos destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Cláudio, Linhares Futebol Clube é destaque hoje aqui no Sim Esportes. Garotos da base e alguns pratas da casa deste clube empresa ganharam mais experiência ontem, ainda à tarde. Perderam de 3-1 para o Atlético de Itapemirim, na casa do adversário, em Itapemirim, sul do estado, pela Copa Espírito Santo. O gol de honra do Linhares foi do zagueiro Jailson, de cabeça, quando o jogo estava ainda 2-1 para o Atlético. O Linhares chegou a perder um pênalti com o Roginho. Pois é, o próximo jogo do Linhares pela Copa Espírito Santo é neste sábado, às 15 horas, contra a Desportiva, na capital Vitória. Dificuldades não faltam. A palavra de ordem é superação. O Linhares, é claro, vai de franco atirador. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu converso com Raíza Serafim, Relações Públicas do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Um projeto interessante que funciona na Grande Vitória, mas que presta auxílio a pessoas que fazem tratamento na capital, pessoas das mais diversas partes do estado do Espírito Santo. É um instante só, nós já voltamos. Minha gente, aqui no Espírito Santo, um grupo já há bastante tempo tem feito um trabalho muito importante, que é de apoio a portadores de câncer. Ao meu lado está a Relações Públicas do projeto, um projeto assim, voluntário, conta com muitos voluntários e precisa de muita ajuda para dar esse suporte a pessoas que saem do interior, principalmente para ir para a capital, buscar tratamento contra o câncer. Quem vai falar conosco sobre o projeto é a Raíza Serafim, que é Relações Públicas desse GAPC. Ô Raíssa, tudo bem? Tudo bom, Cláudio. Há quanto tempo existe o GAPC, como é chamado esse grupo de apoio a portadores de câncer, e quantas pessoas vocês têm já ajudado aqui no estado? O GAPC reside em Vitória há 12 anos e atualmente nós estamos atendendo 1.950 pacientes cadastrados de todo o Espírito Santo. De todo o Cláudio. estado? Isso, todo o estado. Nós não atendemos somente na capital, atendemos todo o estado do Espírito Santo. Hoje uma unidade física vocês têm apenas lá em Vitória, né? Um local físico, mas atende, como você disse, a pessoas que vêm dos mais diversos lugares. Isso, correto. Antigamente nós ficávamos localizados na Marechal Campos, que é em Vitória também. E atualmente nós mudamos e estamos na Avenida Maruípe, que fica em Santa Cecília. É bem próximo ali ao Hospital Santa Rita. Que concentra os atendimentos. Isso, justamente. De câncer, isso. Né? Ô Raíssa, agora que tipo de trabalho o GAPC oferece aqui no Espírito Santo? Nós fornecemos um tratamento complementar para o paciente, que é um tratamento fisioterapêutico, nutricional, psicológico e assistencial. Então nós vamos fornecendo conforme as nossas condições. Temos suplemento alimentar, que quando o paciente tem muita perca de peso, nós entramos com a suplementação. Tem o fornecimento de alguns medicamentos, quando eles não têm condições, né, de arcar com o valor para aquele medicamento específico. E as outras questões, por exemplo, prótese mamária, cadeira de rodas, muletas. Então, nós vamos ajudando conforme a necessidade do paciente. Ou seja, tenta fazer tudo o que é possível nesses casos, né? Isso, tudo para ajudar. A gente sabe que o tratamento contra o câncer ele é muito debilitante, né? A pessoa fica realmente muito abatida, às vezes, e precisa de um suporte assim. Fica. Quando os pacientes chegam lá no GAPC,
às vezes eles chegam debilitados, abatidos, e aí que entra a nossa terapia em grupo, que toda quarta-feira, a partir de 13 horas, a gente tem uma terapia com todos os assistidos, que aí é um bate-papo, né, para tirar aquele foco da doença. Tem as oficinas também de feltro, biscuit, que então é um momento para eles distraírem. Entendi. Agora, o atendimento é feito semanalmente, todos os dias, né, diariamente, melhor dizendo. Isso, diariamente. Qual horário? É de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Você falou que fica pertinho do Hospital Santa Rita, lá em Vitória. Isso, bem próximo. É depois do ambulatório do Hospital Santa Rita. Bom, o pessoal que já faz tratamento certamente já sabe onde é. O grande detalhe é que é um projeto voluntário que depende da ajuda dos parceiros para sobreviver, né, Raíssa? Com certeza. Hoje nós temos uma equipe, um call center, que cuida, né, dessa captação de recursos. Então, as operadoras ligam para fazer essa captação e tem uma equipe de motoboys que passam recolhendo essas doações. Mas para isso é um trabalho constante, que a gente sempre tem que estar ligando e pedindo, né, encarecidamente, que as pessoas possam estar colaborando com o nosso trabalho. E não é só ajuda financeira que nós buscamos, Cláudio. É ajuda de carinho, de amor, de roupas, alimentos. O que vier é bem-vindo. Além desse serviço que vocês já oferecem, pessoas que de repente se sintam motivadas em se tornar voluntárias do projeto também podem aderir ao projeto? Podem, com certeza, será muito bem-vindo. Nós aceitamos qualquer tipo de serviço voluntário. Ô, Raíssa, quem mora aqui no interior, tem algum familiar que esteja fazendo tratamento em Vitória, que de repente se sentiu tocado ou já fez tratamento, já está curado e de repente quer ajudar o projeto, como é que faz? É só ligar lá para o 3233-4831. Lembrando 3233 4831. O DDD é 27. 27, né? Isso. Agora, se buscar nas redes sociais, aí vai encontrar lá o projeto GAPC, né? Isso, é só você buscar GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Vai ter telefone, endereço de e-mail e tudo mais. E toda ajuda é sempre bem-vinda, eu imagino. Com certeza. Lembrando também, Cláudio, que a gente tem, para quem precisa daqui de Linhares, do Norte, precisar fazer esse tratamento em Vitória durante um período prolongado, nós temos parceria com o Albergue Ana Paula, onde esses pacientes ficam hospedados com um acompanhante durante todo o tempo que ele precisar. Aí é de forma gratuita e inclui acomodação e refeição. Olha que bacana, né? A gente sabe que realmente é uma dificuldade para quem mora nas cidades mais distantes da capital, tem que ir para lá um acompanhante, né? E tem toda uma dificuldade. Bom, gente, é o Grupo de Apoio a Portadores de Câncer. Esse trabalho que eles têm feito lá em Vitória, muito próximo ao Hospital Santa Rita, né, que é referência no tratamento contra o câncer aqui no estado, prestando auxílio a essas pessoas. Como disse a Raíssa, se quiser obter mais detalhes, né, talvez passou rapidinho aí o telefone, é só entrar lá no Facebook, né, GAPC, que é Grupo de Apoio a Portadores de Câncer aqui no Espírito Santo, e buscar lá os canais, né, o e-mail, o telefone e tudo mais para poder ajudar no projeto. Ó, Raíssa, agora tem um critério básico para se auxiliar, para receber essa ajuda do projeto, né? Isso, só precisa ser maior de 18 anos, estar diagnosticado com câncer. Então pode ser homens e mulheres, então é só ir na nossa unidade localizada em Vitória, segunda ou quarta-feira, do horário de 8 às 17 horas, e fazer o cadastro. O que precisa para fazer o cadastro? Documento pessoal e o laudo com comprovação do médico. Então tem que ter a documentação que comprova que a pessoa faz esse tipo de tratamento, isso, né? Correto. Que bacana, gente. Fico feliz, né, em ver um trabalho de pessoas que se esforçam para poder dar um auxílio. É um momento difícil, né? Um tratamento, como eu disse, debilitante. Principalmente para quem sai do interior também, né? Tem que se deslocar, muitas vezes em ônibus, em veículos das prefeituras, tem que sair muito cedo de casa. E esse apoio, ele é muito importante. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Raíssa Serafim, Relações Públicas do Grupo de Apoio a Portadores de Câncer, que tem feito um trabalho já há 12 anos aqui no estado. Esse grupo não existe só no Espírito Santo, né? Não, nós temos unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. E que bom que temos uma unidade também aqui em Sol Capixaba. Raíssa, obrigado pela presença. Se tiver mais alguma informação que você queira acrescentar, né, o que você já disse, fique à vontade e eu te agradeço pela participação. Né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui divulgando. Obrigada. Tá joia. Bom, gente, então procure lá, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos nos tornar voluntários desse projeto, ainda que financeiramente à distância, né? Mesmo que não dê para auxiliar nos serviços aí, ainda que fazendo um depósito, de repente, uma ajuda financeira para custear o projeto, que ele é muito importante. Busque lá no Facebook, GAPC, Grupo de Apoio a Portadores de Câncer. Eu agradeço a Raíssa mais uma vez, a você da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20, via RCA. Obrigado pela sua audiência. Pessoal de Linhares e região,
Continue interagindo conosco, deixando sugestões no nosso canal, na nossa página, no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo, acesse também lá no nosso canal direto no YouTube. Fale conosco por telefone, está aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.